Boa noite a todos. Me perdoem, por favor, o nosso pequeno atraso, mas é que nós estávamos com uma dificuldade técnica no áudio. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão participando conosco do nosso primeiro Hangout, realizado pela Academy.com, uma rede útil para professores. Meu nome é Márcio Tales da Silva, sou bastante conhecido pelo meu segundo nome, Tales. E fui convidado para fazer esse hangout introdutório para começar a discutir com vocês a respeito da andragogia. Quero parabenizar a todos por terem aceito esse convite de estarem aqui conosco debatendo esse assunto que é tão importante. Um pouquinho da minha experiência profissional. Eu fui professor universitário por 5 ou 6 anos na faculdade aqui da minha cidade. Sou ainda, na verdade, consultor credenciado do Sebrae do Paraná. Trabalhei bastante com a FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná também, sempre então atuando na área de capacitação com adultos. São mais ou menos uns 15 anos que eu trabalho nessa área e tenho aprendido bastante. Comecei errando, como todo mundo sempre começa errando, né? E tenho aprendido bastante sobre andragogia. E a proposta então é que vocês possam aproveitar e aprender a partir dos meus erros para que vocês não precisem errar. Eu acho que essa é a proposta dos nossos hangouts, para que a gente possa compartilhar as experiências e para que vocês possam ter uma taxa de acerto muito maior do que as nossas. À medida que a gente for aprofundando nesse hangout hoje sobre andragogia, eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas experiências que eu vivenciei e como elas impactaram, positiva ou negativamente, nos trabalhos que eu realizava, como eu tirei proveito dessa experiência, e espero que vocês também tirem proveito, ok? Então, o que nós vamos discutir hoje, nós vamos começar a falar sobre andragogia, e eu escolhi um tema específico dentro da andragogia, que é os jogos comportamentais, ou seja, as relações que acontecem entre as pessoas que estão numa sala de aula, ou que estão numa sala de um curso, de uma capacitação. Tudo que nós vamos debater aqui também se aplica em questões de consultoria, por exemplo, né? Então, sempre que nós falarmos sala de aula, vocês, por favor, entendam que seja qualquer ambiente onde está havendo um processo educacional, ok? Pode ser uma sala da faculdade, pode ser a sala numa escola de ensino médio, pode ser uma consultoria, um workshop com altos executivos, mas enfim, onde houverem adultos interagindo, ali com certeza vai haver a andragogia, e esse ambiente nós vamos estar chamando de sala de aula só para simplificar, ok? O primeiro conceito que é importante a gente entender para começar a compreender melhor a andragogia é o conceito que o Bertalanffy nos traz de sistemas. Eu vou ser bem sucinto aqui, tá? Se vocês não estão familiarizados com essa teoria do Bertalanffy, teoria dos sistemas, tem bastante literatura, é fácil de encontrar. Eu vou ser bem rápido, bem sucinto aqui. Basicamente, Bertalanffy diz que é o seguinte: qualquer conjunto de elementos que se interrelacionam em atividades para atingir um objetivo específico e que transforme entradas em saídas, ou seja, transforme insumos e entregue um resultado, é um sistema. Então, um computador, esse computador por onde vocês estão assistindo esse hangout, o computador é um sistema. Dentro dele tem placas, circuitos, etc., que formam, são pequenos sistemas que formam um sistema maior, que é o computador onde você está assistindo. A internet é outro sistema. São servidores, são data centers, enfim, uma série de estruturas, cabeamento, ótica, etc., que faz com que a mensagem que eu estou falando agora chegue até vocês. Então, isso é um sistema, qualquer conjunto de elementos interrelacionados, isso é importante, que processe um insumo, uma entrada e entregue uma saída. Okay? Aqui uma outra forma de entender o que é um sistema. Tá? Então, ele tem uma área responsável pelo processamento, ele recebe as entradas, recebe os inputs, ele fornece saídas, fornece outputs, e esse output, ele sempre tem, de alguma forma, ele influencia novamente naquela entrada que recebeu. E aí nós temos um ambiente onde esse sistema está, onde ele existe e com quem ele está interagindo a todo momento. Então, o sistema recebe feedback tanto das suas saídas, quanto do ambiente onde ele existe. Então, vários sistemas estão sempre interagindo. Agora,
isso não se aplica apenas a máquinas, né? Eu falei de computador, um carro é um sistema, uma geladeira é um sistema, etc. Uma cidade é um grande sistema. Isso se aplica em nível micro para as pessoas também. Uma pessoa, ela se enquadra perfeitamente nessa lógica do sistema que Bertalanffy criou. Uma pessoa, ela recebe a todo momento informações, ela recebe inputs, né? Que nesse caso são as informações, ela processa informações e ela dá outputs. Então vamos olhar. Que tipo de onde vêm as entradas no sistema ser humano? Ele está convivendo com a sua família, ele está convivendo com a sociedade, ele está convivendo com a escola, com a religião, ele tem amigos, ele lê livros, revista, música, etc. Tudo isso são entradas. Tudo isso está sendo percebido pela pessoa pelos seus 5 sentidos, né? Pela sua visão, pela sua audição, seu tato, paladar, etc. O sistema pessoa está recebendo todo momento essas informações. Nós somos bombardeados diariamente por bilhões e bilhões de bits de informação. Nesse exato momento, vocês que estão nos acompanhando, vocês estão ouvindo a minha voz, estão vendo essa apresentação que nós preparamos para vocês, e vocês também estão recebendo outras informações. Talvez existam pessoas ao seu redor, talvez haja uma televisão ligada no seu escritório, talvez o seu celular esteja tocando nesse momento, e tudo está sendo processado ao mesmo tempo. Então, de repente, amanhã ou depois, se você tiver com o rádio ligado aí no seu ambiente e estiver tocando uma música, amanhã ou depois você vai estar no seu carro andando, essa música toca no rádio, no CD player, no rádio do seu carro, e você lembra da palestra que você teve conosco, no Hangout que você participou. E naquele momento, talvez você não consiga perceber o porquê você lembrou do Hangout. Mas é porque o teu cérebro, de alguma forma, acabou desses bilhões de bits de informação que ele está recebendo, ele está fazendo relações da melhor forma que ele pode. Nós somos uma máquina que vive fazendo relações e nós vamos evoluindo com isso. Então o teu cérebro está tentando entender o que eu estou falando, armazenar essas informações sobre o sistema e tal, e ele está relacionando com outras coisas para tentar gravar isso na sua mente. E se uma música estiver tocando, futuramente isso pode disparar uma lembrança. Você vai processar essas informações a todo momento e vai oferecer saídas. Como um sistema, você oferece saídas. Nós oferecemos saídas. Essas saídas são o quê? As nossas opiniões, os nossos sentimentos, nossas ideias, nossos conceitos, nossas ações. Ou seja, as saídas, elas são verbais e não verbais. A todo momento nós estamos oferecendo esse feedback para o ambiente. Então, por exemplo, você entra em sala de aula e você começa a sua aula. Mesmo sem falar, os alunos estão lhe fornecendo feedback. Como? Um aluno está sentado, por exemplo, com os braços cruzados e as pernas cruzadas e com o semblante fechado. Segundo a neurolinguística, isso é um indicativo de que ele não está gostando da sua aula. Percebe? Ele está te dando um feedback não verbal. O sistema aluno está te dando naquele momento um feedback não verbal. E você como professor ou consultor, enfim, acho que vamos simplificar aqui também as nossas falas, embora isso tudo que nós estamos falando possa ser para instrutores, facilitadores, consultores, professores, vamos usar sempre a palavra professor, né? Você como professor, o seu sistema professor vai estar recebendo essa informação como input de que aquele aluno, por alguma razão, parece estar não gostando da aula. Então, entender essa questão que nós somos sistemas é muito importante para a gente entender a andragogia. Por quê? Olha só, aqui é uma representação da sala de aula ideal. E aí eu coloquei aqui a sala de aula ideal com uma interrogação, né? Porque é óbvio que não é a sala de aula ideal, nós não queremos atenção 100% do tempo dos nossos alunos, nós não somos tiranos. Mas só para a gente poder ilustrar a ação dos sistemas dentro da sala de aula, né? Se espera que os alunos estejam focados no conteúdo, e como o professor aqui, normalmente, ele é a fonte do conteúdo, ou pelo menos o start do conteúdo, né? Os alunos deveriam estar prestando atenção nele. Mas isso não acontece, a gente sabe que isso não acontece. Uma expressão melhor da sala de aula certamente seria algo mais ou menos assim, né? O professor está lá na frente, naquele momento em que ele precisa explicar um conceito,
né, em que nessa situação ele é a fonte do conteúdo, alguns alunos estão prestando atenção nele, outros já formaram grupinhos, outros estão conversando entre si, e isso é importante a gente esclarecer, isso não é um aspecto negativo, né? Esses alunos que estão conversando entre si, eles têm perfis de aprendizado diferentes. Então, o que está acontecendo aqui é que, às vezes, esse aluno está buscando mais insumos para que ele possa entender o que o professor está falando. Nós vamos abordar essa questão dos perfis comportamentais e como isso se expressa na sala de aula num próximo Hangout, onde a gente vai poder aprofundar mais nisso, tá? Mas, então, nesse momento, eu quero que vocês entendam assim, os alunos precisam de insumos para processar aquela informação que o professor está trazendo e transformá-la em conhecimento. Às vezes, o professor não é insumo suficiente. Então, ele pode, de repente, virar para o lado e falar assim, escuta, será que isso que o professor está comentando agora tem a ver com aquela outra aula e não sei o que lá? Quer dizer, ele está tentando buscar outros insumos com o colega dele para fixar da melhor forma possível aquela informação. Então, sem sombra de dúvida, nós temos que entender aqui que essa sala de aula, se é que um dia existiu nesse exato formato aqui, talvez lá na década 20, os anos 20, 30, os anos 50, 60, ela, sem sombra de dúvida, não vai mais existir. Por quê? Sendo as pessoas sistemas que processam informações e oferecem saídas, né, ou oferecem opiniões, nós precisamos entender o seguinte. Na década de 60, na década de 50, as crianças eram criadas, né, em casa, se relacionando com a sua família, sem televisão, muitas vezes sem livro, com aquelas brincadeiras simplórias, né, de pular amarelinha, pular corda, etc. Isso oferecia às crianças um volume X de informação, né? Hoje, nós vivemos na sociedade da hiperconexão e informação onipresente. Existe um estudo alemão que, segundo Max Hettinger, ele falou numa palestra, não lembro qual é o autor do estudo, que uma criança hoje de 3 anos, ela já foi bombardeada pela mesma quantidade de informações que uma criança de 12 anos, de 30 anos atrás. Uma criança hoje de 3 anos já tem o mesmo volume de informações de uma criança de 12 anos de 30 anos atrás. Agora, uma criança de 3 anos, obviamente, ela não processa a informação da mesma forma que uma criança de 12 anos. Mas percebam, dentro da nossa teoria aqui de sistemas, se ela recebeu essa informação, ela processou da melhor forma possível que ela podia e ela quer dar saída para essa informação. Então, gente, um jovem, né, as pessoas falam que a informação Y ela é muito ativa, ela não fica quieta na sala de aula, mas é natural. O jovem recebe muita informação, ele quer falar, então como não tem como todos esses jovens falarem ao mesmo tempo, eles vão fazer o quê? Vão fazer isso aqui. Eles vão processar a informação entre eles e o ambiente então educacional, ele não é mais unificado, centralizado no professor, ele vai ser isso aqui. Então é importante a gente entender isso, porque vocês vão trabalhar com pessoas, com jovens de 20, 30 anos, e essas pessoas têm esse volume de informação e elas querem falar. Por isso que a andragogia é tão importante nos dias de hoje, para a gente poder entender e permitir esses espaços para que as pessoas venham e falem, para que elas possam se expressar e elas possam entender melhor os seus próprios processos cognitivos e, consequentemente, aprenderem melhor e se tornarem adultos melhor capacitados para o mercado de trabalho, que, em última instância, é o que nós queremos criar, né? Entendido isso, então, que nós somos sistemas e que os sistemas estão em constante interação, os alunos aqui estão interagindo, interagem entre si, interagem com o professor, e isso faz parte, então, do processo cognitivo deles. A gente não pode mais exigir uma sala de aula em silêncio por 90 minutos, porque isso não vai acontecer. Segundo a teoria dos sistemas, isso é impossível, podemos dizer, impossível de acontecer, né? Entendendo isso, a gente vai perceber que essa relação dentro da sala de aula ela ficou bastante complexa. Ela ficou mais complexa porque se antes nós podíamos, assim, décadas atrás, nós podíamos realmente contar com uma sala de aula em silêncio para nos ouvir, e isso não acontece mais, né? É importante a gente falar isso para entendermos que essa complexidade
ela está presente e faz parte agora do perfil do novo professor, entender e trabalhar com ela. Tá? Para a gente entender melhor essa complexidade, é importante a gente ver mais dois conceitos bem rápidos. O primeiro é que, como nós somos sistemas e nós nos construímos a partir de tudo que nós recebemos de input, nós somos extremamente paradigmáticos. O que é um paradigma? O paradigma é uma representação da realidade que o nosso cérebro precisa para sobreviver. Vamos olhar essa imagem bem rapidinho aqui. Imaginem 6 homens cegos tomando contato pela primeira vez com um elefante. Então, um deles vai achar que é uma lança, porque ele conhece uma lança. E ele tocou na presa do elefante, e para ele aquilo ali é uma lança. O outro, que conhece uma cobra, vai achar que a tromba do elefante é uma cobra. E assim por diante. Um vai achar que é uma cortina, que é um muro, que é um tronco de árvore, que é uma corda. Então, cada um deles está tentando reduzir toda a realidade a algo que ele possa compreender. Nós fazemos isso a todo momento. A todo momento. Nós precisamos reduzir a realidade para coisas que nós possamos compreender. Por isso que quando a gente aprende a dirigir, e em dado momento se torna algo totalmente automático. O nosso cérebro automatiza, ele cria um paradigma do dirigir para que você possa estar conversando com alguém enquanto está dirigindo, para que você possa olhar para fora, para que você não esteja o tempo todo, durante todos os anos da sua vida, que você vai ser um motorista, pensando, agora eu preciso pisar na embreagem, tirar o pé do acelerador, trocar a marcha, etc. Então os paradigmas são formas para a gente poder entender o mundo. Né? Porque nós não temos condições de, por exemplo, pegue a sala onde você está agora. Ela tem mesas, ela tem cadeiras, ela tem paredes, ela tem uma luz e você está sendo bombardeado por essas informações. Se você fosse analisar bit a bit de informação que você está recebendo nesse exato momento, você provavelmente ficaria louco, teria um ataque, teria que morar num hospício. Nós esquecemos isso. Você nesse momento possivelmente não está... a partir do momento que você quer, você percebe a parede, mas você deixa de perceber quando você foca na apresentação que nós estamos fazendo e na minha voz. Você vai deixar de perceber a parede, você vai deixar de perceber as folhas, você vai deixar de perceber a mesa, e o teu cérebro ele foca no que é importante naquele momento. Isso é o paradigma. Nós precisamos dele. E os sistemas estão em constante conflito. E conflito aqui não é uma coisa necessariamente má, ok? Simplesmente assim, eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, e elas podem ser diferentes, e que bom que elas são diferentes, porque a sua opinião diferente me oferece um feedback, me oferece um insumo, para que eu possa processar, e talvez transformar a minha opinião. Tá? Então, esses dois conceitos, de que nós vivemos constantemente em conflito, porque o que nós sabíamos como verdade até ontem, um paradigma que era real para mim até ontem e hoje não pode mais ser. Por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos. Os meus paradigmas, para quem é pai sabe, né? Os meus paradigmas se transformaram completamente de 3 anos para cá. Eu tinha um paradigma de domingo à tarde deitar e descansar um pouquinho. Hoje isso não é mais uma realidade. Então a presença da minha filha mudou vários paradigmas na minha vida. E é isso que as opiniões diferentes nos permitem. Só que às vezes eu aceito mudar de opinião e às vezes eu não estou disposto a mudar de opinião. Né? E os paradigmas, mais importante do que isso, os paradigmas e essa riqueza que é o ser humano, essa riqueza que nós somos, ela é melhor expressa por um iceberg. Nós não percebemos toda a riqueza do outro em uma primeira instância e não perceberemos com vários anos, na verdade. Né? Nós vemos apenas uma pequena faceta de cada pessoa com quem nós nos relacionamos. Na sala de aula é exatamente a mesma coisa. Então, aqueles alunos que estão lá conversando, num primeiro momento o professor pode até achar que eles não estão interessados na aula, mas se ele talvez apurar esse ouvido, vai perceber que os alunos estão falando sobre a aula e tentando entender melhor aquele conceito que o professor acabou de passar. Mas mesmo quando eles não estão interessados na sua aula, né, não é algo pessoal, isso pode ser algo muito complexo, pode ser que aquele aluno tenha levado a conta naquele dia, tenha tido um problema seríssimo com a sua família. Então, entende o conceito de iceberg? Nós vemos aquela crosta muito fina de uma desatenção do aluno na sala de aula. Por trás dessa crosta da desatenção existe muito, muito, muito.
muitas razões para que ele esteja naquele momento desatento, muitas razões talvez para ele não efetivamente não gostar da sua aula, e ele tem direito disso, afinal de contas. Muitas razões até para talvez ele não gostar de você. Existe um fenômeno interessante que nós vamos abordar em outros hangouts, chamado transferência. E eu já vivenciei isso. Eu participei de uma pós-graduação, que inclusive foi em dinâmica de grupos, onde eu aprendi muito sobre andragogia, recomendo para vocês. E tinha uma pessoa, no nosso grupo, era um grupo de 20 pessoas, que ela, para mim, ela representava o meu pai. Então, quando eu me relacionava com aquela pessoa, vinha toda uma carga de relacionamento que eu tinha com meu pai e que aquela pessoa não tinha nem ideia daquilo. Então, vocês olhem que fantástico isso é e que desafiante, né? Aquela pessoa, em determinado momento, me falou, me questionou assim, por que toda vez que eu falo, você me contrapõe? E aí nós fomos começar a discutir isso e eu percebi, ele me lembrava fisicamente meu pai, ele tinha cabelo grisalho como meu pai, usava óculos, era mais alto que eu, então ele era a figura perfeita do meu pai quando eu era mais jovem, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos. Então eu não estava lutando com ele, eu estava lutando com o meu pai. Olha que fantástico isso. E quando a gente estuda andragogia, a dinâmica de grupos, a gente aprende a compreender, a perceber quando isso acontece, e, consequentemente, não entrar no jogo. Porque se ele entrasse no jogo de me rebater, eu iria lutar com ele, porque ali era meu pai e era aquela figura assim que na minha adolescência era o foco na minha rebeldia, né? Eu queria liberdade, etc. E tal. Nós vamos aprofundar nessas questões assim, em outro hangout, mas só para vocês entenderem o quanto isso pode se desdobrar em sala de aula, né? Continuando ainda nessa linha do iceberg, olha só. Nós vamos abordar um pouquinho mais sobre conflito agora, tá? Embora aqui seja uma figura de família, esse conflito que nós queremos abordar, porque ele também ocorre na sala de aula. Quando se estabelece o conflito, nós estamos vendo, como eu falei, né, aquela crosta muito fina da ação. Nós não estamos conseguindo enxergar a profundidade da pessoa e o que está por trás da ação, né? Então, essa figura aqui, eu escolhi para trazer para vocês, porque ela representa algo, um dos possíveis jogos comportamentais. Jogos comportamentais é um termo que um psicólogo chamado Eric Berne criou, ele é o criador da análise transacional, e ele fala que existem vários jogos comportamentais. Então, o jogo comportamental é quando as pessoas assumem determinados papéis, numa situação de conflito ou não, mas são papéis, às vezes, normalmente papéis com uma intenção velada, não é, as pessoas não estão mais no seu estado assim adulto. Então aqui, o pai aqui, por exemplo, ele virou uma criança e ele está pedindo por socorro. A mãe aqui também é uma criança briguenta e está acusando. E a criança aqui está tentando fazer o meio de campo. Então esse jogo que nós vamos comentar hoje com vocês se chama Triângulo Dramático. Ele foi criado por Eric Berne, e o Karpman também é um dos autores que escreve bastante sobre ele, e depois a gente pode passar para vocês a bibliografia para que vocês possam aprofundar. O Triângulo Dramático ele é um jogo criado, que ele acontece entre 3 pessoas. Uma é o perseguidor, ou atacante, a outra pessoa é a salvadora, e a outra é a vítima. Então o que acontece? Esse jogo especificamente, ele acontece mais em situações de conflito. Tá? Então, ele acontece baseado em transações, quer dizer, quando as pessoas estão falando, aliás, desculpe, se comunicando de forma verbal ou não verbal. E ele leva, a característica desse jogo, e de todos os jogos, desculpe, é que eles sempre levam mensagens ocultas. No caso do Triângulo Dramático, normalmente com fins manipuladores. E outro detalhe, esse jogo ele não é consciente. As pessoas entram nesses papéis de forma inconsciente. Então, esse jogo psicológico aqui do Triângulo Dramático, o atacante, salvador, a vítima, estar num desses papéis, é uma forma que as pessoas usam de forma inconsciente para evitar uma relação de intimidade. E por mais que pareça estranho isso, as pessoas desempenharem papéis para evitar relações de intimidade, é uma das coisas mais comuns que as pessoas fazem, evitar a intimidade, porque entrar na intimidade significa me abrir o meu sistema, né? E oferecer feedback, receber feedback e mostrar as minhas vulnerabilidades, mostrar que eu sofro, mostrar que eu erro, mostrar que eu sou humano,
que eu me apaixono, etc. e tal. E isso tem sido cada vez mais difícil na nossa sociedade, da hiperconexão, mas ao mesmo tempo da não conexão. Talvez vocês sejam como eu, né? Eu tenho 980 amigos no Facebook, né? E aí o friso para a palavra amigos, que de fato não são amigos, são conhecidos, mas amigos reais são aquelas pessoas que vão na minha casa e com quem eu posso contar efetivamente, sei lá, talvez menos que 10, né? Então as pessoas entram no jogo para evitar a intimidade. Elas começam a aprender esse jogo, perseguidor, salvador e vítima, lá na infância. Então, sistema, né? A gente vai criando paradigma e por qualquer razão lá na minha infância, por alguma razão, eu percebi, eu decidi que eu quero ser um agressor, um perseguidor, porque é legal eu estar numa posição de superioridade e tal, e talvez eu siga a minha vida em toda situação de conflito agindo como tal. Ou, por outro lado, de repente eu vejo alguém na minha família agindo como vítima, e aí quando ela se vitimiza, ela ganha um abraço, e naquele momento ela ganhou carinho, porque ela se fez de vítima, e eu achei que, de repente, lá na minha infância, né, com a minha pouca percepção, minha pouca capacidade de processar, eu achei que ele era uma coisa bacana, bonita, e de repente eu decido, por essa razão, que eu vou fazer o jogo da vítima toda vez que eu tiver uma situação de conflito. Enfim, são paradigmas que se criam lá na infância e eles vêm recebendo feedbacks, por qualquer razão, assim, eu continuo jogando esse jogo e se eu não me der conta, eu sigo jogando ele. O problema é que esse jogo, primeiro problema que eu já falei, ele evita a intimidade, então as pessoas não conseguem estar em relacionamentos plenos quando elas estão nesse jogo. O segundo problema é que eles causam dor. Eles causam muita dor. Vou explicar para vocês nos próximos slides, quando eu entrar no detalhamento de cada um deles, como é que eles causam dor, ok? Mas tão importante, eles acontecem de forma semi-consciente ou às vezes totalmente inconsciente. Quem está jogando não sabe que está jogando. O perseguidor, o salvador, a vítima, não sabem que isso está acontecendo. Então, quando isso acontece em sala de aula, e acontece em sala de aula, eu mesmo vivenciei isso em sala de aula, infelizmente eu vivenciei isso antes que eu tivesse estudado andragogia, então eu caí no jogo, eu entrei no jogo, os resultados normalmente não são positivos, ok? Então vamos aprofundar um pouquinho mais nos papéis, esses 3 papéis do jogo, tá? Essa figura aqui eu encontrei, ela expressa muito bem essa metáfora, esse paradigma do jogo, né? O agressor, isso aqui é um desenho muito antigo, os filmes antigos, os filmes mudos eram sempre assim, né? Tinha o agressor, que era o bandido, um bigodinho, vestido de preto, né? Sempre querendo causar mal a mocinha é a vítima, né? Ela precisa que alguém salve ela não consegue sair da situação. E aí nós temos o salvador, que é o bonachão, nesse caso aqui é a polícia montada, ele é loiro, com queixo protuberante, bonito e coisa e tal, né? Esse aqui é o paradigma, desculpe, salvador. Na prática, o jogo não é assim que acontece. Mesmo o salvador também é, de certa forma, um vilão. Os 3, de certa forma, são vilões. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha então nos papéis com um pouco mais de informação. Primeiro, o perseguidor. O perseguidor, ele é aquela pessoa que, em situação de conflito ou não, ela tende a humilhar, a rebaixar as pessoas, fazê-las se perceberem sempre como inferiores, né? Ele precisa, o perseguidor, ele precisa que as pessoas tenham medo dele. Às vezes, isso está mascarando apenas um complexo de inferioridade que ele tem. Então, para que ninguém perceba que ele tem medo de não estar à altura do grupo, né, ele vai assumir uma postura falsa, de superioridade, ou de tentar humilhar, ou de tentar atacar e fazer as pessoas se sentirem mal, porque é assim que ele age. Ele precisa que as pessoas tenham medo dele. Tá? Ele se move no influxo da agressividade, né? Então ele quer satisfazer as suas necessidades e ele sempre atua em interesse próprio, colocando os demais em situações difíceis ou de sofrimento, né? Então o lema dele, né, vamos dizer assim, se é que existe um lema, o lema dele seria assim, ó, pisar antes de ser pisado. Ou uma outra expressão que eu já ouvi também, né, que chore a mãe do outro. Então ele entra no jogo, ele causa sofrimento,
Às vezes ele sabe que ele causa sofrimento, às vezes ele não sabe que ele causa sofrimento, mas de qualquer forma isso não afeta muito, porque ele teve o benefício pessoal, né? Existem 3 tipos de comportamento do perseguidor. Tem o perseguidor ativo, que é aquele que ele atua para satisfazer suas próprias necessidades, passando por cima dos demais. Então você percebe facilmente que esse cara é um perseguidor, porque você vê ele puxando o tapete das pessoas, você vê ele humilhando as pessoas, você vê ele denegrindo as pessoas, você vê ele fofocando sobre as pessoas. Tá? Tem o perseguidor vingativo, que o propósito dele é muito parecido com o outro, mas aí entra uma situação interessante. Ele acha que ele tem o direito de fazer isso, porque na cabeça dele ele foi de alguma forma prejudicado pela outra pessoa. Então o propósito dele é castigar a outra pessoa para que ele tenha uma sensação específica de triunfo sobre aquela pessoa. Então não é com os demais, às vezes pode ser específico com uma pessoa, né? Ele precisa sentir que ele ganhou, que ele venceu daquela pessoa. E tem o perseguidor passivo. Esse é mais complicado de perceber, porque ele está no jogo de perseguição, ele faz o jogo dele de colocar outra pessoa em situações de ser humilhada ou de se sentir mal, mas ele faz isso às vezes de forma indireta. Sabe como é que isso se expressa na sala de aula? Sabe aquele aluno que os alunos reclamam que ele pega uma parte do trabalho para fazer, mas ele nunca faz? E aí o que acontece? Né? Você passa um trabalho lá, o pessoal vai fazer um trabalho em grupo, um estudo de caso, são lá 5 ou 6 alunos, cada um, eles normalmente se separam, né? Cada um pega uma parte para fazer, e chega aquele lá na hora que não tem nada preparado, o grupo tem que assumir a parte dele, e o grupo, o que acontece? Normalmente, isso faz com que a apresentação do grupo caia, né? Ela perca a qualidade, às vezes alguém tem que suprir a parte dele e ler na hora e tal. É a forma dele perseguir os demais, entendeu? Então, assim, ele não fez um ataque direto, mas ele, de certa forma, prejudicou aquelas pessoas. Então, esse é o tipo do perseguidor passivo, né? Então, o perseguidor, ele se aproveita das fraquezas, ou às vezes dos erros, mesmo das outras pessoas, para descarregar essa raiva que ele leva dentro dele. Ele quer se sentir superior, ele precisa se sentir superior, ele persegue para que os outros se sintam culpados, humilhados, assustados. A perseguição para ele é um ato de vingança, de soberba, né? E quando ele tem poder numa empresa, aí é mais fácil ainda ele utilizar esse papel, porque naquele poder hierárquico que ele recebe dentro da empresa, ele muitas vezes persegue, através de cobrança de meta, etc., e não se percebe, os demais não percebem que isso é uma perseguição, porque o jogo está camuflado como simplesmente a busca de metas da empresa. Hoje nós sabemos que já existe bastante literatura sobre assédio moral, então os empregados têm um pouco mais de defesa quanto a isso, mas é uma coisa que acontecia com bastante frequência. Então esse é o perseguidor, ok? O segundo, então, vamos falar da salvadora, né? O salvador, né? O salvador, olha que interessante, ele também vê os demais como inferiores. Ele tem uma visão, de certa forma, parecida com o perseguidor. Ele vê os demais como servidores e ele os vê como não aptos a se ajudarem, a sair, a triunfarem por si só, a resolverem uma situação por si só. Então ele, de uma situação de superioridade, ele vai até lá e oferece ajuda para conseguir dessa outra pessoa uma dependência através da sua ajuda. Então, o que acontece? Ele se vê como superior, ajuda várias vezes e acaba criando uma dependência naquela pessoa, e isso realimenta o jogo, ele continua ajudando, aquela pessoa continua sendo independente, aquela pessoa não se empodera e vai alimentando esse jogo dele. Então ele se esforça por manter a outra pessoa no papel de vítima, para que ele possa continuar sendo salvador. E se ele não encontra vítimas, ele cria.
Porque às vezes a pessoa está predisposta a entrar no papel de vítima, né? Existe aquela pessoa que reclama, já vamos entrar no papel da vítima, né? Já vamos falar, mas é aquela pessoa que reclama que tudo de mal sempre acontece com ela. Então quando um salvador encontra essa pessoa, show de bola. Para ele vai ali e vai estar sempre salvando essa pessoa, ajudando, e ele vai estar reafirmando a situação dele de superioridade. Então o ganho que ele tem aí é que ele está reafirmando que ele é realmente muito bom e o outro é mau, e assim ele tem, assim, momentaneamente o seu ego afagado, né? Então ele passa a vida dele ajudando as pessoas, só que aí ele começa a sofrer porque ele normalmente sai do que ele deveria fazer, dos limites dele para ajudar outra pessoa, às vezes deixa de fazer o que ele precisa fazer. E aí eu estou falando isso, vocês imaginem que estão visualizando pessoas que trabalham com vocês, têm esse perfil, que na sala de aula tem esse perfil, né, que ajudam um colega a fazer o trabalho, e daí na hora de fazer o próprio trabalho, às vezes entrega atrasado, etc. Né? Mas é porque o jogo, lembra que a gente falou, ele é inconsciente. E olha só que interessante. O salvador, naquele momento que ele salvou a vítima, ele sente aquela sensação de superioridade, porque o outro não conseguia, ele foi lá e fez. Mas, por ter usado muita energia própria, ou por não ter feito a sua própria parte, ele acaba depois se sentindo culpado. Então, percebe como esse jogo, ele sempre acaba mal. Ele sempre traz muito mais males do que benefícios, se é que traz algum benefício em algum momento, né? Porque, por exemplo, esse afago de ego do Salvador, ele é uma coisa falsa. Ele é uma situação falsa. Ele não está tendo o seu ego, ele não está aumentando efetivamente a autoestima. Ele está tendo o ego dele, da percepção, a autopercepção de superioridade elevada, mas ao custo da vítima e ao custo dele mesmo. Né? Então ele prioriza a necessidade dos demais acima das dele mesmo, e ele trabalha no influxo da culpa dele e do outro. Né? Ele precisa se sentir superior, ele precisa que o outro também se sinta inferior a ele para que ele possa continuar no jogo. Ok? Então vamos seguindo aqui o papel da vítima. A vítima é aquela pessoa assim que tudo que sempre dá errado com ela. Sabe aquela que se der, tem uma música dos Mamonas que falava assim, se der uma chuva de Xuxa, no meu colo cai Pelé. Então, essa é a vítima, né? Ele fala que com ele tudo dá errado, sempre dá errado, ele nunca acerta, ele é o coitadinho. Essa pessoa talvez entre nesse perfil de vítima, porque, sei lá, de repente na infância ele viu alguém se fazer de vítima e viu receber um abracinho, carinhozinho, talvez isso tenha entrado na mente dele numa situação talvez até um velório, ele viu que aquela pessoa que estava sofrendo, que é uma vítima real, na verdade, né? O sobrevivente de um cônjuge, por exemplo, num velório, ele está efetivamente sofrendo, ele recebe abraço, recebe apoio. E aí na cabeça dele, de repente, ele coloca que é isso que ele quer, então ele vai se fazer de vítima todo o tempo todo, na tentativa de atrair esse apoio, que vem na forma do Salvador, né? Só que, novamente, é um apoio, não é um apoio real, é um apoio muito pontual. O Salvador está fazendo aquilo por interesse próprio, não para ajudar, então isso não vai realmente ser um insumo positivo na vida dessa pessoa que está se fazendo de vítima. Então, quando alguém a vítima é aquela pessoa que quando topa com dificuldades e ele sempre vê o aspecto negativo e ele não consegue sair por si só. Ele vai jogar a responsabilidade para cima de alguém. Ele vai dizer que ele não pode, que ele não consegue e vai jogar isso para alguém. Se você tem filho, talvez você vai lembrar que a criança, pelo menos a minha filha está passando por essa fase, né? Minha filha tem 3 anos e ela ainda não está na idade de brincar com quebra-cabeça. Então, se ela pega um quebra-cabeça e ela não consegue encaixar aquelas quebra-cabeça com peças muito pequenas, ela já joga aquilo para o lado e diz, não consigo. Esse é o convite dela, o convite como vítima, para que eu, pai, entre como salvador. Se eu entrar como salvador, lembra, a criança, o ser humano é um sistema. Eu vou estar dando um feedback para ela de que quando ela não consegue, eu dou um jeito. Se eu retroalimentar muitas vezes isso, o que vai acontecer? Ela vai parar de tentar.
ela vai se tornar aquele adulto que não tenta, que está com 20, 25 anos e não sabe passar sua roupa, não sabe lavar sua roupa, não sabe fazer seu almoço, não sabe preparar sua alimentação. Por quê? Porque morou sempre com os pais e de repente esteve com uma mãe salvadora que fazia tudo para ele. Então ele simplesmente não aprende a fazer. Isso se manifesta da mesma forma na empresa, isso se manifesta da mesma forma na sala de aula. Quando o aluno chega na sala de aula, nos primeiros momentos, quando está se criando aquela dinâmica de grupo, né, quando todo mundo está se conhecendo, entendendo como vai agir cada um, ele faz o convite, olha, eu não sei fazer isso aqui, fulano, você que é muito bom em PowerPoint, faz para nós, e pronto. Se o fulano entrar no papel de salvador, ele vai passar a faculdade inteira dele fazendo as apresentações dos colegas. Ou na empresa, né? Fulano, você que entende de computador, vem aqui ver o que eu fiz aqui, eu cliquei no vírus aqui e tal, e pronto. Na empresa, fez o convite e agora, pelo resto da vida, se aquela pessoa não se der conta do jogo, cada vez que alguém tiver qualquer problema com o computador, vai chamar ele e vai estar, às vezes, prejudicando o trabalho dele, né? E se ele entrar no papel de salvador, ele vai estar se prejudicando, né? E deixando de fazer o que ele tem que fazer para ajudar o outro, para se sentir superior, etc. e tal. Então, a vítima, ela se joga nesse papel para tentar momentaneamente resolver a sua situação. Qual é o lado negativo? Ela não se empodera. Cada vez que a vítima faz um convite e o salvador vem e ele salva, e ele faz o que a vítima quer que faça, ele não aprende. Então, na sala de aula, eu arrisco dizer que o pior papel é o de vítima, porque o aluno que está jogando nesse papel durante a faculdade, ele vai sair da faculdade sem aprender nada, ou quase nada. Porque toda vez que teve um trabalho, ele jogou para alguém, alguém fez. Toda vez que teve um estudo de caso, ele jogou para alguém, alguém fez. Ele vai ser um profissional no mercado de trabalho que não vai estar apto a cumprir com o que se esperaria dele. Então, para reforçar, né, gente, esses 3 papéis aqui, eles realmente não trazem nada de positivo na aplicação do jogo. Então, aqui um resumo. Pessoal, essa apresentação a gente vai disponibilizar para vocês depois, tá? E também tem um vídeo no YouTube. Então fica aqui o resumo das características. Então o perseguidor ele manipula com medo, a vítima manipula com a culpa e o salvador manipula com um suborno real ou emocional. Então percebam, os 3 papéis são papéis de manipulação. Não existe nesse jogo nenhum papel positivo. O positivo aqui é quebrar esse jogo. É quebrar esse jogo e sair completamente dele, né? Quebrar esse jogo, sair do triângulo dramático e ir para o triângulo evolutivo que a gente vai falar depois, né? As pessoas entram nesse jogo, a gente já falou, de forma inconsciente, e elas entram sem saber, porque às vezes elas podem ter sim uma falsa percepção de benefício. Por exemplo, o salvador, no momento que ele está salvando, ele está se sentindo, naquele exato momento ele está se sentindo bem, porque ele está fazendo algo que ele acredita realmente que a outra pessoa, desde a sua posição de inferioridade, não pode fazer. Então ele vai lá e faz, ele se sente superior. Naquele exato momento, ele tem um afago irreal, mas tem um afago de ego. O perseguidor, quando ele humilha alguém, naquele momento ele se sente superior, então ele tem um falso benefício. E a vítima também, porque a vítima conseguiu que alguém faça por ela. Só que essas soluções, a médio e longo prazo, essas situações, elas sempre vão descambar em problemas de relacionamento. Por quê? Porque a vítima vai toda vez pedir que faça, até que daqui a pouco o salvador vai cansar de fazer e vai jogar para cima da vítima. E nesse momento o triângulo gira, porque o triângulo tem essa capacidade de girar. E aí o cara que era o salvador vai se tornar o agressor, o atacante da vítima. Entende? E então, as soluções causadas por esses 3 papéis, elas sempre são disfuncionais. Então não vale a pena entrar nesse jogo. Pessoal, a gente está falando aqui, vocês têm a barra de comentários do lado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, vocês vão escrevendo. A gente está com tempo aí, a gente marcou até as 9 horas mais ou menos, né? Mas a gente faz questão de responder as perguntas que vocês colocarem, tá? Se vocês quiserem mandar comentários para a gente, perguntas ou dúvidas, vamos interagir, porque a andragogia é isso, né? A andragogia é nós criando esse conhecimento. Então, seguindo adiante, eu estava falando para vocês que o triângulo ele gira, né? Então, olha só que interessante. Quem era o perseguidor
pode virar o vítima, vítima pode virar salvador e salvador pode virar perseguidor. Ele tem esse jogo, desculpe se eu de repente ter me expressado de forma que a pessoa fique eternamente nesse papel, não. Ela pode constantemente mudar de papel. Então o triângulo vai girar e os papéis vão se inverter. Então aqui eu queria falar rapidamente um caso que aconteceu comigo, quando eu entrei no triângulo no jogo, em sala de aula. Aqui, rapidamente, então, eu tive 5, 6 anos de experiência como professor universitário, e essa situação foi bem curiosa. Num semestre, faculdade semestral, né, num semestre eu fui homenageado por 2 turmas ao mesmo tempo, professor homenageado de 2 turmas ao mesmo tempo, de 2 cursos diferentes. Né. No semestre seguinte, com a mesma disciplina que eu havia dado para uma dessas turmas, o pessoal fez, sabe aquele tal da abaixo-assinado para tirar o professor, ou reunião com o coordenador para trocar o professor? Semestre seguinte. E na época eu não entendi o que tinha acontecido. Quando eu fui estudar SBDG, é que eu entendi o que ocorreu. Era uma turma com muito conflito. Ela conflitava o tempo todo. Então, entre eles, acontecia direto esse papel de perseguidor, salvador e vítima, né? Tinha os grupinhos, eles começavam a se atacar ali, porque você é burro, não sei o quê, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Eu, tolamente, entrei no jogo. Entrei como salvador. Só que o que acontece quando o professor entra no jogo? Eu entrei como salvador, não que eu estivesse necessariamente salvando a pessoa. Eu queria que eles parassem a discussão e entrei em um dos lados. Naquela situação assim, eu verbalizei que um dos lados estava mais correto do que o outro lado. O que acontece? O professor, ele é uma figura de poder dentro da sala de aula. Vocês sabem disso, né? Ele tem um poder até hierárquico, né? Ele tem uma situação de poder de controle de comando. Eu como professor, tenho muito mais poder do que aqueles que eu disse que estavam errados. Então o que aconteceu? Eu entrei como salvador de um, virei atacante do outro, virei agressor do outro. Automaticamente, a turma, por perceber essa situação de alguém com muito poder estar, entre aspas, atacando os demais, foi salvar os demais. Moral da história, uma turma toda desunida se uniu contra mim. É engraçado, e olhando assim para trás isso, eu vejo como assim, a riqueza dessa experiência, sabe? Porque para eles é muito mais fácil. Vamos lembrar o que a gente falou um pouquinho atrás, né? O jogo ele acontece quando as pessoas querem evitar situações de intimidade. Elas não querem se tornar um grupo efetivo. Elas querem ficar naquele faz de conta, né? Com as suas máscaras em pé. Então, é muito mais fácil eles elegerem um inimigo comum e se unirem, porque aí há um inimigo comum, e virar esse jogo contra mim. Eu virei o perseguidor deles, e aí eles se uniram para me tirar da sala de aula. Entende que eles continuam na superficialidade do relacionamento deles, e agora tem um inimigo comum. E, gente, não tem coisa que una melhor as pessoas do que o inimigo comum. Querem fazer um teste? Na próxima vez que vocês forem no supermercado, entre numa fila bem grande e vire para a pessoa que está atrás de você, que você nunca viu na tua vida, e comente como está demorando a fila. Essa pessoa vai concordar contigo, e daqui a pouco vocês estão conversando, já viraram amigos. Por quê? Porque vocês criaram um inimigo em comum. Então, fiz o que aconteceu naquela situação. Então, quando a gente identifica o jogo ocorrendo em sala de aula, a última coisa que um professor deve fazer é entrar como salvador. Porque ele vai virar atacante de toda a turma, e a turma inteira vai virar contra ele. Então, e deve virar mesmo, né? Porque na verdade o professor errou, ele não tem que entrar nesse jogo superficial do triângulo dramático. Ele tem que empoderar os alunos dele para que eles saiam desse jogo, porque é possível sair desse jogo. Né? A gente chama do triângulo evolutivo. Então vamos quebrar o triângulo. Como é que a gente quebra o triângulo dramático? Né? Então, eu não posso ser o perseguidor, eu não devo ser a vítima e eu não devo ser o salvador. Isso aqui é uma teoria do A.C. Choi, tá? 1990. No lugar de perseguidor, eu posso ser assertivo. No lugar de salvador, eu posso ser empático. E no lugar da vítima, eu posso ser responsável, posso ser vulnerável. Então, olha só, o perseguidor, ele é conhecido por fazer afirmações de ataque, sérias, né, a respeito, às vezes, até da capacidade da outra pessoa.
Agora, ser assertivo é perguntar para outra pessoa o que ela precisa para que ela possa concluir aquela tarefa, é perguntar que recursos ela precisa, apontar quando a pessoa está se equivocando, quando ela está errando, mas apontar de forma assertiva. Porque tem uma diferença muito grande em dizer assim, não, você não sabe fazer isso porque você é um burro. E dizer assim, não, você não sabe fazer isso porque você ainda não aprendeu, mas se você estudar isso, eu tenho total certeza de que você vai ser capaz de resolver esse problema que você está se deparando. Então, eu posso ser assertivo. No lugar de salvador, eu posso ser empático. Então, quando alguém vem e faz o convite, professor, não vou conseguir fazer esse trabalho. Poxa, mas será que você não consegue? Eu acredito tanto na sua capacidade. Eu já vi você em outras vezes fazer trabalhos tão bem feitos em sala de aula. Eu já presenciei a sua capacidade de realização. Por que é que você acha que dessa vez você não vai conseguir? Então, olha a diferença. Eu fui empático. Talvez haja uma situação real para aquele aluno não conseguir entregar o trabalho que você está solicitando. Então, de repente, professor, é porque meus pais estão vindo para cá e faz 10 anos que não vejo meus pais. Ele ofereceu uma razão sólida para não conseguir fazer o trabalho. Vai de você aceitar isso ou não, mas olha só, você não foi o salvador em dizer, então tá bom, então vamos jogar o trabalho para a semana que vem, passar a mão na cabeça, etc. Ser empático. E no lugar de ser vítima, né, porque o vítima diz, olha, eu não consigo fazer isso aqui. Não, eu sou burro, eu não tenho condições de fazer isso aqui. É dizer, olha, no lugar de vítima, ser responsável e mostrar minha vulnerabilidade. Olha, eu não aprendi a fazer isso. Se você puder me ajudar, eu tenho certeza que eu vou aprender. Então, vocês percebem que são 3 papéis que eles, ao mesmo tempo que eles têm uma certa similaridade, eles são papéis executados no nível consciente e no nível de adulto. Porque vocês percebem que o perseguidor, o vítima e o salvador, quando eles estão nesses papéis, eles estão mais ou menos agindo como crianças, né? Eles estão reduzindo o outro a paradigmas muito simplórios, né? Então, o assertivo, ele atua em interesse próprio também, né? Mas ele sabe, a característica que ele sabe dizer não, ele dá feedback, inicia negociações. Olha que legal. A diferença é muito grande entre o assertivo e o atacante, o agressor, o atacante, né? O atacante, ele vai atacar, ele vai tentar humilhar, e ele precisa que a pessoa continue sempre na situação de ser humilhado. Ele quer que aquela situação continue. Já ser assertivo é provocar mudanças. Quer dizer, é eu empoderar a pessoa para que ela possa melhorar. O empático, ele tem interesse nas pessoas vulneráveis, mas não é para salvar, ele tem interesse para ajudar. Ajudar aqui não é se colocar numa situação de superioridade, mas sim para que a pessoa consiga cumprir aquilo que ela precisa cumprir, né? Então ele não assume o pensamento dos outros, ele não puxa para si, ele não faz mais o que lhe cabe, ele não faz o que ele não quer fazer, mas ele realmente tem um interesse em que as pessoas consigam fazer, ele quer ajudar, mas não ao custo da inferioridade do outro. O vulnerável, ele é a pessoa que ele sofre ou pode sofrer. Desculpa ter erro de português aqui, né? Ele pode sofrer. Então ele reconhece que ele pode sofrer, que ele tem medos, que ele sente angústias, e que ele é uma pessoa, e sendo uma pessoa, ele tem esses aspectos, obviamente, né? Só que ele não usa os seus sentimentos para manipular. Ele usa os sentimentos como fonte de força e não de fraqueza. Então ele se comunica de uma forma muito mais clara e muito mais racional, né? Gente, lembrando, né, que a gente está fazendo uma abertura desse tema, então vocês não se preocupem se de repente eu não estou me aprofundando, a ideia hoje realmente não é me aprofundar, nós vamos nos aprofundar num outro hangout, e que nós vamos falar, aliás, desculpe, num outro momento, não vai ser um hangout, mas em que nós vamos falar com profundidade de cada um dos papéis que podem ser desempenhados, para que vocês possam realmente entendê-los muito mais claramente, perceber o jogo na sala de aula e não cair no jogo, tá? Então, eu sei que esse quadro que eu estou apresentando para vocês aqui não é o suficiente para que vocês possam compreender toda a teoria, lógico, né? Mas é para que vocês possam entender que ela existe, ok? E a gente queria fechar esse hangout de hoje aqui, a gente já está finalizando, com as dicas finais assim, para como quebrar o triângulo dramático. Então, quando você se der conta, quando você perceber que está acontecendo o jogo, que alguém está fazendo o convite para o triângulo, como é que se faz para quebrar esse
esse movimento que ele é inconsciente. Lembre-se que ele é inconsciente da pessoa que está jogando, né? Eu quero dar aqui um exemplo do primeiro da resposta inesperada. A nossa didata na formação dinâmica de grupos, ela comentou uma situação muito, muito bacana. Ela estava dando aula e aí um aluno falou: professor, você é burra. Olha o convite. Ele fez o convite do agressor. Ele chamou ela de burra na frente de todo mundo. Ele tentou humilhar ela na frente da classe inteira. Então, ele fez o convite como agressor. Ela tinha, do ponto de vista do jogo, ela tinha duas possibilidades. Entrar como agressora e ele virava vítima. O que ia acontecer? Se ela falasse, burro é você, rapaz, você não sabe nada, eu tenho tantos anos de experiência, você não sei o que lá. Entendeu? Ela ia entrar no papel do agressor. O que ia acontecer? A classe ia ficar no lado de quem? Da professora, que tem uma posição de poder, ou do aluno, que é o fraquinho? A classe recebia o convite para entrar como salvador e possivelmente ficar contra a professora. Ou a professora entrava na situação de vítima. Sabe, se vitimar, dizer assim, porque eu estou tentando dar aula para vocês, e vocês fazem isso comigo, coitadinho de mim, estou aqui tentando ajudar vocês, não sei o que lá. Quer dizer, entrou no jogo. Olha como é que ela quebrou a resposta inesperada. Ela parou, olhou para ele e disse assim, olha, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Nunca tinha parado para pensar se eu sou burra. Virou para a sala e falou assim, pessoal, vocês acham que eu sou burra? No nível da consciência, no nível do adulto, a classe falou assim, professor, não dá bola para ele não, vamos continuar com a aula. Cortou ali. Você sabe o que aconteceu? No final do semestre, do período, esse aluno deu um abraço nesse professor, falou assim, professor, você foi o melhor professor que eu tive na minha vida, etc e tal. Olha como não entrar no triângulo pode causar mudanças, pode causar resultados positivos no longo prazo. Por isso que realmente o melhor sempre é não entrar no jogo, é se manter como adulto no racional e não entrar no jogo, né? Tempo para reagir. Se você recebe um convite para entrar no jogo, respira, conta até 10, tenta entender o que está acontecendo, tenta dar um passo atrás e ler o que está acontecendo naquela sala, por que você recebeu esse convite para o jogo, e aí tentar criar a tua melhor resposta possível, né? Tentar enxergar o lado positivo, né? Alguém que faz um convite, professor, eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca. Vamos mostrar o lado positivo. Olha, que fantástico que você está se deparando com essa oportunidade para aprender algo novo. Sim, porque se você se esforçar e der conta dessa tarefa que eu acabei de passar para você, você vai aprender algo novo. E isso pode tal, e mostrar para essa pessoa o quanto isso pode ser benéfico lá na frente para ela. Quer dizer, eu tiro ela da situação da vítima e empodero ela dizendo assim, olha, se você enfrentar esse desafio, eu tenho certeza que você vai realmente aprender algo que vai ser importante para você. Ser franco, né? Eu tenho total consciência, total certeza que você tem capacidade de fazer isso. Não, professor, não, mas eu não vou dar conta. Vai dar conta sim. Você é um adulto, você tem 20 anos, você tem 30 anos, você é o gerente dessa empresa. Claro que você vai dar conta disso. Você está falando no nível de novo da racionalidade, né? E o 5 aqui é assim, olha, dar-se conta de que você recebeu um convite para o jogo, para que você possa quebrar ele. Então, esse dar-se conta é quando vinham essas situações inesperadas do convite para o jogo, ou quando você está no jogo, quando você entrar no jogo, se dá conta que você entrou nele para sair. A dica aqui é a seguinte, como é que você se dá conta que você entrou no jogo? O jogo, ele é cansativo. O que você quer dizer com isso, Thales? Com ele é cansativo. Imagine o seguinte, ó, vocês já viram a regata, aquela que tem o pessoal remando? Né? No Brasil não é um esporte muito conhecido, tem no Rio de Janeiro, tem, aliás, o Flamengo era o clube de regata Flamengos, né? Antes dele ter o clube de futebol, e eles praticavam esse esporte, que é aquele esporte que tem a canoa, 2 canoas, com 2 equipes de remadores dentro. Né? Então, pensa assim, ó, essas 2 equipes de remadores, numa disputa, eles estão disputando, e, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros, eles estão remando juntos. Do ponto de vista energético, as 2 equipes vão gastar mais ou menos a mesma energia para chegar ao final da regata, concordam? Elas vão dar mais ou menos o mesmo número de remadas
para chegar até o final. Uma vai chegar na frente da outra. Agora, considere o resultado lá no final. Uma equipe venceu e a outra perdeu. Aquela que venceu está energizada, está motivada, está se sentindo bem. Aquela que perdeu está se sentindo exausta. Eles deram tudo que eles podiam dar de energia e eles chegaram lá e eles tiveram um resultado negativo. Então, da mesma forma, o jogo, se você numa capacitação na sala de aula, se você saiu exausto da sala de aula, isso é um indício de que você, de alguma forma, entrou em algum tipo de jogo. Por quê? Porque dar aula não é uma coisa que não deve exigir tanta energia. Se está te exigindo muita energia, é porque você está fazendo algo num nível subconsciente que você não deveria estar fazendo. E está gastando energia com isso. Então a dica é essa, para você se dar conta, numa sala de aula, numa consultoria, num curso, qualquer ambiente que o pessoal esteja envolvido num ambiente de aprendizagem, de muita interação e que pode vir o jogo, quando vai acontecer a inter-relação e pode adivinhar esse jogo, a dica é para você se dar conta o nível energético, ok? Quero lembrar vocês que foi só o primeiro hangout que a gente vai trabalhar. Essa foi a primeira oportunidade que nós tivemos de conversar com vocês a respeito desses conhecimentos tão bacanas que vêm da andragogia. Isso que é tão importante para a gente poder criar bons ambientes de aprendizagem. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço terem aceitado esse convite nosso. Se vocês pensarem em uma pergunta depois, gente, por favor, lá no blog.academy.com, tragam as perguntas, a gente vai fazer questão de continuar interagindo com vocês. O link vai ficar liberado, lembrando que o link vai ficar liberado no YouTube para vocês assistirem depois, tá? Ele fica gravado para vocês darem uma olhada, tirarem dúvidas, assim, reassistirem. De repente, se alguém entrou pela metade ou teve que sair, vai ficar online, ok? É nesse mesmo link aqui que a gente tá, ok? Vai ficar aqui para vocês. E, gente, converse com a gente, entre lá no blog da Academy. Hoje não é ainda o momento de a gente explicar para vocês o que é a Academy, mas se vocês entrarem em academy.com, vocês vão ter uma surpresa bem bacana, bem positiva. Entrem lá, comecem a interagir com os professores. E, bom, é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Espero poder encontrá-los vocês nos próximos Hangouts. Obrigado, tenham um excelente final de noite, uma excelente semana e a gente se vê, eu espero, na academy.com. Joia, gente? Tchau.